5:10. Que diz assim. Depois de ter sofrido um pouco, o Criador de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna no Mashiach, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. Está falando que o Eterno vai restaurar aqui agora. Agora ele está falando de uma restauração que não se refere a Israel, porém se refere à igreja do Mashiach. Mas por que o Eterno está falando que vai restaurar a igreja do Mashiach? Porque a igreja hoje precisa de uma restauração. Ela precisa ser restaurada. Eu até comentei com os irmãos que quando eu lia Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, o Mashiach fala assim, ó, eu quero vos purificar através da água e da palavra, para vos apresentar a mim mesmo como esposa virgem, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Ele diz que quer purificar a igreja e apresentar ela para ele, como uma virgem pura. Aí eu li essa passagem e eu falava assim, mas como é que o Mashiach vai apresentar uma igreja pura para ele, sem mácula, sem ruga, sem defeito, se eu estou vendo só uma bagaceira aí hoje? Eu estou vendo só divisão, só contenda, só heresia, eu não consigo ver essa igreja. Se eu ia para a Assembleia, só via fermento. Se eu ia para a Batista, só fermento. Se eu vou para tal religião, só tem fermento. Então como é que o Mashiach vai fazer para restaurar? Como é que ele vai fazer para restaurar essa igreja, para apresentar ela como uma virgem pura? Hoje eu vejo que nós fazemos parte dessa restauração. A igreja de Filadélfia faz parte dessa restauração, dessa igreja que está sendo purificada para poder ser apresentada a ele. Então eu quero mostrar para os irmãos essa diferença. Então as denominações hoje, não adianta, elas vão ter que olhar para a Filadélfia e ter que reconhecer que o Mashiach está trabalhando e está restaurando um povo. E esse povo vai ser a igreja fiel, virgem, que ele vai apresentar para ele. Então quando nós lemos aqui em Coríntios, olha o que diz aqui, ó. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. Capítulo 11, versículo 2, ele diz assim, ó. Experimento por vós um ciúme, ou seja, a tradução, da outra tradução fala, um zelo semelhante ao do Criador. Desposei-vos a esposo único, ao Mashiach, a quem devo vos apresentar-vos como virgem pura. Receio, porém, que como a serpente seduziu a Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida ao Mashiach. Com efeito, se vem alguém e vos proclama um outro Yahshua, diferente daquele que vos proclamamos, ou acolheis um espírito diferente, ou um evangelho diferente, vocês abraçam de bom grado. Então o que acontece? O que eu estou querendo falar aqui? Ele falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura ao Salvador. Só que eu tenho medo que assim como aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden, aconteça com vocês. O que Eva fez? Eva era uma virgem pura, que foi colocada ali para ser a noiva, a esposa de Adão, uma virgem pura. Porém, o que aconteceu com ela? Ela foi após outro. Ela largou o marido dela de lado e foi após a serpente. Aí ela deu ouvido à serpente. O que o apóstolo Paulo fala aqui? Ele fala assim, eu receio que assim como aconteceu com Eva, venha acontecer com vocês, que vocês vão após outro. Que outro? Ele vira e fala assim, se vier alguém pregar um salvador diferente, não apareceu hoje, não é Jesus, não é Olorum, não é Tupã, não é Jesus no Brasil, não é Yes, não é Jesus naquela Bíblia que o irmão lá passou para mim. Então já apareceu um nome diferente, a igreja abraçou. Apareceu um espírito diferente, a igreja abraçou. Apareceu um evangelho diferente, um evangelho totalmente deturbado, onde ensina as pessoas a correr só atrás de bens materiais e tanta heresia que surgiu no meio desse evangelho. E o que aconteceu com essa igreja então? Então aqui eu estou falando assim, eu quero vos apresentar como uma igreja virgem, uma esposa virgem. Mas se vocês largarem as nossas palavras, as palavras dos apóstolos e seguir após outros, por que após outros? Porque cá embaixo ele está falando dos falsos apóstolos. Ele fala assim, tem pessoas aí que se dizem ser apóstolos e não são. Eles estão trazendo um outro evangelho. Se vocês for após eles, vocês vão deixar de ser uma virgem, vocês vão se tornar uma meretriz. Que foi o que aconteceu com Eva. Eva largou Adão e foi dar ouvido para a serpente. Hoje a igreja largou o verdadeiro evangelho
Evangelho. E o que aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden, então? Eva caiu. Ela caiu. Por quê? Porque ela não ficou fiel ali com seu marido ali. Quem que é o esposo da igreja hoje? É Yahushua, é o Mashiach. Então a igreja ela não podia ter feito o que ela fez. Aí hoje dentro das denominações, você vai na denominação evangélica hoje, eles não conseguiram ver. Eles ficam falando assim, a apostasia vai chegar. No final dos tempos vai vir a apostasia. Apostasia tem que vir a apostasia. Esses caras aí, falsos profetas. Chamam nós de falsos profetas, fala apostasia chegando aí. Só que eles não vê que a apostasia já aconteceu lá atrás. Aonde foi que a igreja caiu? A igreja ela caiu no concílio de Niceia, no ano de 325, que igual vocês, você foi testemunho de Jeová, no concílio de Niceia, no ano 325, o imperador Constantino fez uma reunião com 318 bispos para discutir uma questão: se o filho era o próprio Criador ou se ele não era o próprio Criador. Aí existia um homem chamado Ário, existia Atanásio. Atanásio pregou e falou: não, o filho é igual ao pai, é da mesma idade do pai, tem a mesma substância do pai, tem o mesmo poder do pai. O filho é Deus encarnado na terra, o filho é o próprio Deus na terra. Aí Ário virou e falou: não, o filho é inferior ao pai, o pai enviou o filho. O pai gerou, criou o filho, o pai trouxe o filho à existência. Houve uma era na eternidade que o filho não existia, não, existia só o pai. O pai está muito acima do filho, o pai é o supremo, é o criador de todas as coisas, ele fez tudo por intermédio do seu filho. Mas houve uma era que o filho não existia, não, e que nós temos que adorar só o eterno, só o pai. Mas aí o que os bispos, o que Constantino fez? Constantino falou: não, o filho é Deus encarnado, o filho é o próprio eterno. Os dois têm o mesmo poder, os dois têm a mesma idade, os dois é eterno. Agora eu pergunto, quando é que o filho tem a idade do pai? Tem como o filho ter a idade do pai? Não. Nunca. Isso é incoerente. Não faz lógica, é só usar o raciocínio. Então o Mashiach, ele é inferior ao pai. Mas o que aconteceu com a igreja? Já começou a distorcer, já começou a pregar um Mashiach diferente. Já começou a pregar um Salvador diferente, que não é aquele que os apóstolos pregavam. Os apóstolos pregavam esse que Ário estava falando lá na hora. Não, é o filho, esse é o filho. Mas hoje não, você vai falar com os pastores, com os líderes das denominações. Fala: não, mas o Salvador é o filho. Não, irmão, ele é o próprio Deus que encarnou. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando de acreditar no testemunho do Eterno. Nós mesmo fizemos até uma imersão ali que nós falamos sobre a três que dão testemunho na terra: a água, o espírito e o sangue. O Mashiach veio na água, através da água, através do espírito, através do sangue. O espírito testemunhou do filho? Testemunhou. O que o pai falou lá do céu? Falou: este aí é o meu filho amado, a ele ouvi. Aí o Eterno está falando: esse aí é meu filho. Eu estou falando: não, esse aí é você mesmo que encarnou e desceu na terra e morreu. Eu estou colocando o Eterno como mentiroso. Se o Eterno está falando que é o filho dele, é porque é o filho dele, ele enviou. Se o Mashiach está falando só a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto, só a Yahweh adorarás, só a ele prestarás culto. Aí os pastores estão falando: não, mano, tem que adorar o filho também. Mas não foi o filho que falou? E no livro de Apocalipse fala que quem se mantém fiel ao testemunho da palavra do Eterno é o Eterno que deve adorar. Então o que a igreja fez aí agora? Ela caiu. Ela caiu e foi aceitando todos os dogmas que foi entrando. Dogmas, crédulos, tudo quanto é heresia que foi entrando. Natal, 25 de dezembro. O Mashiach nunca nasceu no Natal. O que está escrito no livro de Lucas? No livro de Lucas fala que a hora que a criança acabou de completar 12 anos, os seus pais subiram para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Então está mostrando que o aniversário dele é na Páscoa, não é em dezembro. A Páscoa acontece quando? Acontece no mês de março e abril em Israel. Então ele nasceu entre março e abril, não nasceu em dezembro. Porque a Escritura está falando, na hora que ele acabou de completar 12 anos, seus pais subiram para a festa. Está mostrando que ele nasceu foi na Páscoa, não foi em dezembro. Mas aí veio, 25 de dezembro, Natal. E agora? Não, agora tem. Aí eles falaram assim: então, se o Filho é Deus, você está esquecendo do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo aí, então agora é 3. Então nós vamos, não, aí o Constantino falou: não. Aí veio o Papa São Damasco, Teodoro: não, então tem que fazer mais uma reunião. Agora tem mais uma reunião, que agora nós vamos ver que agora é 3, não é 6 agora, vamos ver. Aí sentou, fez a reunião, falou: como é que é? Não, então agora é o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Mas não pode esquecer o Espírito Santo, não. É a Santíssima Trindade. Aí a Santíssima Trindade, o primeiro que falou sobre ela foi Tertuliano. Não existe a palavra Trindade nas Escrituras. Existe a palavra divindade. Fala que no Filho habita toda a plenitude da divindade. Alguma situação vai falar. No Filho habita todas as qualidades do Criador. Todas as qualidades que estão no Pai estão no seu Filho. Mas aí eles criaram então o quê? Eles criaram a Santíssima Trindade. Aí a igreja agora está mais do que caída. Ela agora está adorando 3 deuses. Então a apostasia que era para vir... Ele está falando que no final dos tempos, assim falam os pastores, no final dos tempos vai vir a apostasia. A apostasia já aconteceu lá atrás, começou no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia. E no ano 381, no segundo concílio de Nicéia, veio a doutrina da Trindade. Aí eles viram e falaram mas então agora se o Filho é Deus? O Filho é Deus. O Filho então é o próprio Deus encarnado na Terra? Não, então se o Filho é Deus, nós temos que parar para pensar de novo. Maria deu a luz ao Filho, então ela é mãe de Deus, hein? Então esse dogma não pode ficar fora, não. Vamos fazer outro concílio aí. Vamos fazer outro concílio agora, porque agora tem a mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Tá vendo? Um abismo vai levando a outro abismo. Um erro vai levando a outro erro. Aí a pessoa fala assim, não, mas é só um fermentozinho. Não atrapalha nada. É o que o apóstolo falou, foi um pouco de fermento, levando a massa toda. Então quando ele fala aqui, em Coríntios, se vier alguém pregar um evangelho diferente, pregar um espírito diferente, pregar um nome diferente, vocês saem fora. Então o que acontece? Não é igual eu falo nos vídeos, as pessoas não têm que confiar em nós. Você não vai na biblioteca e não está lá, Barça 1, Barça 2, Barça 3, Barça. Se você pegar uma enciclopédia Barça lá, fala assim, eu quero saber sobre a Trindade. A professora vai lá e pega aqui, ó. Aí você vai estar lá assim, ó. Segundo o dogma da Igreja Católica, no ano 381, o Papa São Damasco, o Imperador Teodósio, colocou a Trindade. Pronto. Então, é documento, não adianta pegar outras coisas, tem que ter documento. Não tem documento, não, então tô fora. Tem que ter documento para provar com A e mais B. Então a igreja ela caiu no concílio de Nicéia, no ano 325. Por quê? Porque igual aquela parábola lá que fala aqui do semeador que semeou a boa semente lá, e aí os guardas lá que estavam lá dormiram, e veio o maligno e semeou o joio. Quem é que dormiu? Os apóstolos, eles morreram. Quando fala ali que quem guardava ali dormiu, é os apóstolos. Quando os apóstolos morreram, aí o inimigo entrou, porque enquanto estava vivo, eles batiam de frente. O apóstolo Saúl, o que ele está fazendo? Ele está batendo de frente contra os falsos apóstolos. Ele fala, tem pessoas aí que está se dizendo ser apóstolo, mas não é apóstolo. Está se vangloriando. Esse dia até comentou sobre isso, eu comentei com os irmãos sobre isso. Por quê? Porque o apóstolo Saúl, ele não queria se vangloriar a hora nenhuma, ele queria se vangloriar. Ele foi arrebatado ao céu, depois de 14 anos, ele foi obrigado aqui, porque esses caras aqui ficou imprensando ele demais, ele não se vangloriava a hora nenhuma, ele falava assim, importa que ele cresça, ele não diminua, já não vivo eu, mas o Mashiach vive em mim. E quando é que eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu acho que eu sou forte, é que eu sou fraco. Ele não se vangloriava hora nenhuma. Mas aí ele virou e falou assim, já que vocês estão me prensando demais, esses caras estão falando que é apóstolo, que fez isso, que fez aquilo, então vou dar só uma experiênciazinha para vocês. Aí mesmo assim ele não se vangloriou. Ele falou assim, eu conheço um homem, que era ele, que foi arrebatado ao terceiro céu há 14 anos atrás. Eu fico pensando, se fosse comigo eu não aguentava um mês. Aí eu ouvi palavras que não é lícito ao homem se referir aqui na terra. Que ouviu palavras que não é lícito ao homem se referir. Você tá vendo? E aí, pra quem tinha espiritualidade, falava, é ele. Né? Ele foi arrebatado ao céu e guardou isso tudo até agora e não quis arrastar bagaço, não quis tirar onda, não quis fazer nada. Por quê? Porque ele entendia que quem tinha que ser exaltado é o Eterno e o Mashiach. Então essa
essa igreja hoje, ela começou a surgir por quê? Porque o Eterno, ele está levantando. Esse dia mesmo eu conversei com a irmã lá nos Estados Unidos, ela falou que queria traduzir os vídeos para lá. Aí disseram que foi pesquisar lá, achou uns 2 ou 3 canais lá falando em Alcha. Aí eu falei assim, os irmãos falaram assim, não, mas o Eterno te levantou lá para você falar no nome do Eterno e falar no nome dele e tal, se você não levanta, eu falei, se eu não levanto, ele levantava outro, né? Se eu não me posicionasse, eu levantava outro. Quem é nós para impedir o Eterno? Ele capacitava outro ali, capacitava outro ali. Então nós temos o privilégio de pregar o Evangelho. Porque a Escritura fala que os anjos estavam loucos para pregar, para poder trazer a mensagem do Evangelho. E o Eterno falou, não, quem vai levar é eles. Eles mesmos vão pregar para um, vai pregar para o outro. Vocês não vão levar a mensagem do Eterno. Então hoje eu vejo que é um privilégio do Eterno. Nós temos esse privilégio de levar a mensagem, né? Que é uma glória maior do que essa, do que nós levar a mensagem da salvação. Então a igreja ela caiu lá no concílio de Nicéia. Deixa eu passo aqui. Aqui agora o que aconteceu com ela? Quer ver, por exemplo, Êxodo capítulo 23, 3. O que diz aqui? Ó? Êxodo 23, 3. Diz assim: prestai atenção a tudo que vos tenho dito, e não fareis menção do nome de outros deuses, nem se ouça da vossa boca. Eu disse aqui que eu não vou ler todos, senão retomamos muito tempo. Mas ele virou e falou assim: vocês não vão pronunciar o nome dos ídolos na sua boca. Tem o nome dos ídolos, mas não é para vocês colocar o nome desses ídolos na sua boca. Hoje a igreja está invocando o nome de ídolos pagãos. Porque hoje nós sabemos que o nome do nosso Salvador não é Jesus, não é Olorum, não é Jesus, várias traduções aí mostram que a palavra Senhor é Baal. Isso foi confundir tudo. É o pai de Baal. Então o que acontece? A igreja ela se contaminou com o nome dos ídolos. Ela se contaminou, ela manchou. Ela agora está manchada. Então quando a gente chega no livro de Efésios, que ele fala que ele vai purificar a igreja por meio da palavra. Por meio da palavra, que palavra é essa? A palavra da verdade. É a palavra da verdade que vai purificar essa igreja, vai preparar ela para que ela possa estar pronta para ser arrebatada naquele dia. Então, nós agora começamos a entender o verdadeiro evangelho, que não existe trindade. O Eterno já revelou para nós, Yahweh é um, não existe outro além dele. O seu Filho é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, foi ele que morreu por nós. E o Espírito Santo é o poder, a glória do Eterno, é o seu Espírito que está conosco. Então o Eterno já veio para nos limpar de tudo aquilo que a Babilônia veio contaminando. O que está escrito no livro de Apocalipse 17? Fala que a Babilônia embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. A Babilônia é a igreja católica, ela colocou o vinho na taça e deu para todas as nações beber. E o principal vinho que ela deu para embriagar as nações é a Trindade. É o dogma da Trindade. E aí veio com esses outros. Os evangelhos largou muito, né? Largou muito algumas coisas. Mas ainda tem muita coisa do catolicismo romano no meio. O que nós falamos aqui do fermento? Que o fermento leveda a massa toda. Então quando você lê no livro de Mateus e Lucas, o que fala lá? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou no meio da farinha. A mulher é a igreja católica, ela pegou o fermento, ela pegou os dogmas, os credos, as tradições e enxertou no evangelho. Falou, é isso aí, ó. Aí o que ela fez? Ela contaminou a igreja. Ela contaminou a igreja do Mashiach. Então o Mashiach ele não vai levar uma igreja toda contaminada lá para a glória. E vão invocando um ídolo aqui, outro invocando outro ali, outro invocando ali. Então o que o Eterno falou? O Eterno falou assim, o Mashiach já sabia de todas as coisas. A igreja de Éfeso é a igreja dos apóstolos. Durou 100 anos. Ficou fiel à igreja de Éfeso. Ela ficou fiel à igreja de Éfeso. Depois veio Esmirna. O Mashiach falou, vocês vão ser jogados na prisão, os leões vão comer vocês. A igreja de Esmirna durou de 100 até no ano 200 e poucos. A igreja de Esmirna falou, vocês ficam fiel aí até a morte, que vocês vão ter a coroa da vida. Depois veio a igreja de Pérgamo. Quando chegou na igreja de Pérgamo, que começou no ano 312, quanto que é que eu falei? Que eu falei no ano 325, ela caiu, né? Se nós puxarmos na internet, quando é que começa a igreja de Pérgamo? A era da igreja de Pérgamo. Vai estar lá assim, ó, 312.
Aí quando você chega na igreja de Pérgamo, quem que aparece lá na igreja de Pérgamo? Quer ver? Nós podemos ver aqui, ó. 3. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: assim diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente o meu nome. Tu, pois, conserva o meu nome, pois não negaste a minha fé, nem mesmo os dias de Antigo, minha testemunha fiel, que foi morto junto de vós. Onde está o trono de Satanás? Agora ele fala assim, ó: tenho, contudo, alguma reprovação a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão. O que Balaão fazia? Balaão pregava por dinheiro. Então já começou pessoas já querendo ganhar dinheiro com o evangelho, já começou a hierarquia ali, já começou a cobrar. Entrou a doutrina de Balaão. Balaão fazia o quê? Armava cilada para o povo de Israel adorar os ídolos. O que começou a surgir dentro da igreja de Pérgamo? Começou a surgir a hierarquia, começou a surgir os nicolaítas. Aqui, ó. Vou pegar mais embaixo que vai falar disso, ó. O qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, tá vendo? Para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos. Do mesmo modo, tem pessoas aí que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nicolaíta é aquilo que eu falei nos vídeos. Aí começou a surgir a hierarquia. O Papa, os padres, os arcebispos, os cardeais, foi criando todos uma hierarquia. Então aqui nós começamos a ver ela sendo manchada, né? Que na era de 312. Aqui começou tudo, no ano 325 foi só enchendo de fermento, entrou a hierarquia dentro da igreja. Só que ninguém vai falar. Você está dentro das denominações, um pastor não vai falar para você assim: ó, irmão, Nicolaítas é uma hierarquia. Eles não vai apontar o canhão pro lado deles. Não vai falar: ó, hierarquia é nós. Eu contei para os irmãos que eu fui pregar numa denominação. Fui pregar não, falei: só vou fazer uma visita ali. Fui lá na denominação, falei: vai que a mulher me dá uma oportunidade lá e eu prego. Foi dito e feito. Quando eu cheguei, aí a pastora falou: ó, irmão, você vai trazer a mensagem. Eu falei: beleza. Aí eu abri bem aqui, eu falei: hoje eu vou falar dos Nicolaítas. Aí eu começava a falar, mas os Nicolaítas vem de 2 palavras: Nico e Laos. Nico significa subjugar, e Laos, os leigos. Laos é vocês que estão sentados no banco. Agora, o Nico está aqui, que é o clero. Está tudo para subjugar. Aí a pastora: sangue de Jesus, tem que você embora? mas não vai falar. Então a denominação ela não vai falar. Eles não vão apontar o canhão pro lado às vezes, né? Porque... Mas aí o Eterno vai fazer o quê? Vai levantar pessoas para trazer conhecimento. O que significa isso, Nicolaítas? Como é que eu vou saber? Como é que pode? O que é isso, Nicolaítas? Mas aí o Eterno traz o conhecimento. Depois, então o que aconteceu? Nós passa para a era de Tiatira, que durou até o ano 1500 e pouco. Começou no ano 480 e foi até o ano 1500 e pouco. Essa é Tiatira. Então cada uma delas tem uma data para mostrar para nós o que vai acontecer no futuro. E nós agora tá já no finalzinho de tudo. A gente consegue ver isso através dessas cartas. Então ela começou no ano 480 e foi até o ano de 1515. Essa é a igreja de Tiatira. Tiatira parece a Jezabel, né? Que tudo é o mesmo processo, é os nicolaítas mudando de fase, tentando, né, ocultar, mas é os nicolaítas. Aí quando você chega na igreja de Sardes, aí a Sardes é quando? Sardes é no ano de 1515. O que o Eterno faz? Eles colocaram fogo num pregador que chamava John Russo. E quando eles puseram fogo nele lá, que ele começou a pegar fogo, ele falou assim: ó, hoje vocês matam um ganso, daqui a 100 anos vai surgir um cisne a quem vocês não vão pôr a mão nele. Aí quando foi 100 anos certinho, chegou Martim Lutero, no ano de 1515. Martim Lutero era padre, Martim Lutero viu que as coisas estavam erradas, então Martim Lutero ele surgiu na igreja de Sardes. Aí surgiu Martim Lutero, a palavra Sardes significa restauração. Então Martim eu já sabia que a igreja ia cair, né? Vai cair lá atrás, ela vai começar com os apóstolos bonitinhos, virgem, que o apóstolo Shaul tá lá, mas os outros eles vão pegar firma ali, ela é virgem, mas ela vai se tornar uma meretriz ali, ela vai cair, igual Eva caiu lá no jardim do Éden, porque tudo é uma tipologia. Tudo é uma tipologia. Você pega lá atrás, tá lá Adão e Eva. Aí você lê lá, por que tirou Eva da costela de Adão? Porque Adão é um símbolo do Mashiach. Adão passou pelo sono da morte, depois
né, para nascer, o Mashiach passou pelo solo da morte para nascer a igreja. Tudo está simbolizado ali, ó, no Velho Testamento. Então, essa queda de Eva lá, ela está na história, é só pesquisar. Então, quando chega em Martim Lutero, que é a restauração, Martim Lutero viu lá e falou: está errado. Ele era padre. Não existe salvação por obras, não. Não existe esse negócio de... Quando eles falavam que a moedinha, antes da moedinha tocar no fundo do cofre, a alma do freguês saiu lá do purgatório e já ia para o céu. Os padres falaram: não, posso soltar a moedinha lá. Caiu lá dentro, sai do purgatório e vai para o céu. Aí Márcio Lutero viu aquilo e falou: não, isso é comércio, vender terreno no céu. Ó, quer comprar um terreno no céu, já está lá. Você tem que pagar tanto, você já vai ter o seu lugarzinho lá. Está tudo no livro de história. Né? Aí o que acontece? Martim Lutero bateu de frente. Só que aí eles imprensaram o Martim Lutero, levou ele lá e falou: você vai negar aí sua fé agora? Martim Lutero virou e falou assim: ó, deixa eu pensar só um dia. E como os papas matavam, que eles não perdoavam mesmo, eles matavam, aí falou para o Martim Lutero: não, você tem direito de pensar. Você pensa lá, se você retratar, aí você está livre. Martim Lutero: beleza, eu vou pensar. E Martim Lutero foi para os aposentos dele lá, mas trancado lá, já vigiado. E ele começou a orar ao Eterno e pensou: nossa, aqueles padres, aqueles papas, eles matam mesmo. Eu já vi aí que ele já matou, foi muitos. Matou na Inquisição, fez um estrago. Mas aí ele ficou pensando, no dia ele voltou lá, o Papa falou: e aí, você vai retratar? Martim Lutero falou: não vou retratar nada não, a não ser que vocês provam tudo dentro da Bíblia aqui que eu estou errado, aí eu retrato. Mas se vocês não provar para mim, eu não posso ir contra a minha consciência, né? Eu tenho que ficar do lado das Escrituras. Aí você pega e fala assim: e Martim Lutero, então, restaurou tudo, Romulo? Não. Quando você lê no livro aqui em Sardes, nós vamos estar lendo daqui a pouco, você vai ver que ele não restaurou tudo. Cada carta mostra os detalhes, até chegar onde nós vamos chegar aqui. Ele não restaurou tudo. Só que aí o que aconteceu? O Papa virou e falou assim: ó, então, vai retratar? Não, vou não. Então prende ele, que amanhã nós vamos matar ele. Aí prenderam ele lá, na masmorra lá e tal. Aí o rei da Alemanha falou: não, vai lá. Aquele homem eu gostei da fé dele. Aquele homem ele prega mesmo. Vamos dar um jeito de salvar ele. Aí mandou uma carruagem lá e chegou e falou: ó, o Papa mandou lá buscar o rapaz para matar, leva ele para fogueira. Aí vestiu o soldado, chegou na carruagem. Os caras pegou e abriu a cela e entregou, achando que estava entregando para o Papa. Aí ele entrou dentro da carruagem e a carruagem estilingou para a Alemanha. Levou Martim Lutero para a Alemanha. Aí quando o Papa no outro dia falou: traz o homem para nós levar para fogueira. Eu falei: não, mas você já mandou a carruagem, já foi lá, já pegou ele. Já tá, não mandei ninguém não. Mas onde é São tá? Descobriu que tá lá na Alemanha. Aí colocou o rei da Alemanha. Não, manda o Martim Lutero vir cá, é o que nós queremos matar ele. Aí onde entra agora o John Russo. O John Russo falou: ó, vai surgir um cisne aí que daqui a 100 anos vocês não vai pôr a mão nele. Aí o rei da Alemanha falou: vocês é bruto, vem cá buscar ele aqui, ué. Pega ele aqui na Alemanha e leva lá pro Vaticano, vocês não é o bom? Vem cá pegar ele aqui, ué. Ninguém tira Martim Lutero da Alemanha, ele tá aqui, ele tá debaixo da minha proteção. Mas aqui tudo ali era quem? O Eterno. O Eterno protegendo, porque tem que cumprir, cada parte da Escritura tem que cumprir. Então, Martim Lutero, a palavra sardes significa restauração. Mas Martim Lutero não tirou tudo. Martim Lutero só tirou algumas coisas ali, mas já começou. Porque tem que haver, a igreja tem que ser restaurada por completo. Não é só meio termo, é por completo. Então Martim Lutero, ele só começou. Aí o que o Martinho vira e fala agora: lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa e converte. Caso não vigie, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. E vê o que ele fala aqui agora? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Ele fala assim: não achei concluída, essa aqui fala: não achei perfeita as tuas obras. Não achei concluída as tuas obras. O Eterno fala assim: para a igreja de Sardes, o Machista está falando: vocês começou. Já tirou aí que a salvação não é por obras, é pela fé. Né? Tirou as imagens. Já tirou algumas coisas, imagens ali, foi tirando. Então tirou algumas coisas. Mas aí o Martim falou assim: mas não está pronto para subir no arrebatamento ainda não. Tem que tirar mais coisas, né? E tem que ser revelado mais coisas. Então o Eterno vai mostrando as coisas para nós. Ele já me mostrou essas questões de trindade,
Tinha vez que eu ficava estudando até 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, eu ficava lendo. E eu dormi tarde e buscando conhecimento. Teve uma vez que eu questionei o Eterno, falei assim, mas o que eu vou ganhar com eu ficar escafuchando a Bíblia e pesquisando de jeito, e compra dicionário, comprava livro, comprei mais de 300 livros, só lendo. Aí eu falei assim, um dia eu questionei o Eterno, falei assim, por que eu vou ganhar com isso? Porque ninguém dá crédito. Eu prego, ninguém tá nem aí, chama a gente de doido. Eu falei contra a Trindade dentro da denominação, o pastor pulou dessa altura, pegava o microfone e saía correndo dentro da denominação assim, ó. Tem um herege aqui dentro! Herege! Aí eu falei, nossa, que louco! Aí quando ele veio pra tomar, eu segurando a ceia, eu vim pra tomar a ceia da minha mão. Aí botou o dedo na minha cara e falou assim, seu herege. Eu falei, gente, moço, que tem louco. Aí, adiantou, ganhei, mas olha que eu vou passar, é só marreta, perseguição. Aí comecei a falar, aí veio um irmão dele lá de Formosa, depois que deu aquele roubou isso, o irmão dele falou, se você quiser eu matei, vou atrás dele hoje. Procurando pra matar. Aí eu comecei a pregar na cidade, eles fizeram, foi no concílio, fez um concílio de pastor, por Nova. Eles não é unido pra nada, eles é dividido, placa dividida aqui, uns contra os outros, mas pra isso eles uniram. Vamos fazer uma união, porque do jeito que tá lá, ele vai derrubar tudo, nós temos que pegar ele, e vamos avisar os membros. Aí falou com os membros, ó, tem um cara aí, um altão aí, se ele aparecer mostrando pra vocês trindade, hierarquia na igreja, que não existe hierarquia, não para ouvir não. Porque aquilo é heresia até o chão em volta e ele tá doido. Ele tá sempre... Tem mais uma, se vocês der ouvido pra ele tem um poder terrível de persuasão. Rasta seis, ele leva vocês mesmo. Aí eu chegava nos lugares assim pra ele abrir a Bíblia e falava assim, não, o pastor já falou que não era pra nós ouvir você. Não, quero ouvir não, filho. Então, estudei, não adiantou nada. Mas aí o Eterno, né, veio e tal, me incomodando. Lança os vídeos lá no YouTube, lança no YouTube. Lá da semana. Então tá, aqui na cidade ninguém tá querendo, os pastores tá batendo de frente. Alguns aceitou, né? Pelo menos uns 30 lá, você aceitou. Aí eu peguei e lancei os vídeos. Aí foi uma coisa da faísca, pegou fogo, vai pra Inglaterra, vai irmão na Israel mandando mensagem. Nossa, tá doido! Só lá dormindo, 1 hora da manhã, acabou que me liga, irmão, o que é aquilo? O que é aquilo? Não, durma mais não. Você passou tudo. Aí eu falei, mas esse negócio tá dando fruto, vou continuar. Aí fui jogando os vídeos. Aí eu lembrei de um pastor em Sete Lagoas, eu falei, vou lá na casa daquele irmão, porque ele me mostrou algumas coisas da Trindade também. E ele tinha sido excluído da Assembleia. Só que a denominação dele era grande, tinha uns 400 membros. Eu vou lá passar pra ele. Aí fui lá e... Não, você topa comigo no caminho, ela vai pro Rio. Cheguei lá no Rio. Eu tenho vontade de fazer, tenho. Aí nós lá pescando no Rio lá e ele... Você veio pra falar do nome, né? Que o nome não é Jesus, eu falei, então vou falar. Aí eu parava e ele virava, por que você parou? Pode falar, tô ouvindo. Aí ele olhava assim pra mim e eu falei, tá ouvindo. Aí 5 dias pescando, mais isso. Aí cheguei lá em casa, tô lá dormindo lá um dia tardão da noite, lá pras 2 horas da manhã, tá ligando, eu falei, gente, o que é isso? Aí eu ia lá escrito, Juraci. O Juraci atendia. Que vergonha, irmão, meus 40 anos pregando o ídolo da igreja católica. Falei aí, não, agora é batizar no nome verdadeiro, pregar o nome verdadeiro, e tava lá na frente, que você falou que não pode ter placa, eu tirei. Aí você vê o Eterno agindo. Você vê que era pra isso que eu tive chamado, pra poder, falar, não, vou te abastecer primeiro, de entendimento, de conhecimento, para depois você passar. Aí, igual eu falei com os irmãos, se eu não me posicionar, você levantava outro. É verdade. Não, levantou outro então. Inclusive, ela fez isso nos Estados Unidos, que agora a irmã lá falou para mim, não, irmão, eu fui olhar aqui, tem uns 5 aqui pregando em Yalcha e Yal.
Ui, será que eles ouviram nossos vídeos? Não, mas é porque o Eterno está levantando mesmo, está levantando lá, está levantando É o próprio que vai levantar. É, ele que está. Então ele levantou aqui no Brasil, levantou nos Estados Unidos, está levantando em vários países. Por quê? Porque nós já passou de Sarde. É 7 eras. O número 7 significa completo. Então vai ficar as duas. Qual que é as duas? Filadélfia. Quando nós chegamos em Filadélfia, olha o que ele fala. Fala: conheço tua conduta e eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem poucas forças. E guardasse a minha palavra. Quando você pega essa questão de porta aberta, aqui que você vai olhar, ele falava isso era para os apóstolos. Shaul, o apóstolo Paulo, falou assim: ó, o Salvador colocou uma porta aberta diante de mim, colocou uma porta aberta para mim levar a mensagem até os gentios. Então por que o Machia colocou uma porta aberta para Filadélfia? Porque Filadélfia tem a palavra verdadeira, sem fermento, sem heresias, sem dogmas da Igreja Católica. Ele está falando: vocês eu aprovo. Para vocês que é a última era aí agora, a era de Filadélfia, vocês têm a mensagem, vocês podem pregar o evangelho verdadeiro, que eu estou com vocês. Só que eu falo assim: só que vocês têm pouca força. Vocês é um pequeno número, vocês é um númerozinho pequenininho. Mas mesmo sendo um pequeno número, vocês podem fazer um estrago. Se vocês tiverem coragem de falar mesmo, vocês vão fazer um estrago. Porque a hora que vocês falar, vocês estão indo e eles estão vindo. Vocês estão na contramão deles, não é isso? É. Nós estamos pregando que dízimo é da lei, eles estão falando que não, é da graça. Nós estamos pregando que o nome é Yahweh, vocês estão falando que é Jesus. Nós estamos falando que não existe trindade, eles estão falando que existe trindade. Nós estamos falando que tem que batizar no nome de Yahweh, vocês estão falando que não, que é no nome dos títulos da trindade. Então é na contramão, nós estamos na contramão, nós estamos indo e eles estão vindo. Mas por quê? Porque o Machia, ele está separando a igreja de Filadélfia. Por isso que essa questão da restauração, ela é tremenda. As duas restaurações estão acontecendo junto. Está acontecendo e vai terminar juntinho. Restaurando Israel. Israel está sendo restaurado, que falou: ó, figueira aí, ó. É 80 anos. Eu vou pegar meu povo, eles foram esparramados para o mundo inteirinho. Eu vou trazer eles para a terra deles. Aí Isaías vai lá e fala assim: ó, quem já viu tal coisa? Pode um país nascer de um dia para o outro? Né? O que aconteceu? Foi na canetada, nasceu, Israel virou um país. Então nós estamos vendo as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. E aí quando eu vejo essa questão de Filadélfia, hoje eu vejo com clareza. Nós somos Filadélfia, não tem como questionar. Nós somos Filadélfia, porque quando a pessoa vê a verdade, ele não dá conta do sistema mais não. Como é que vai dar conta de sentar É possível. e ouvir falar tudo aquilo que ele já sabe que não é verdade mais? Aí o que acontece? É tudo irmão? Tudo irmão, porém está no engano. Aí o que o Eterno quer então? O Machia quer então? Ele precisa casar com a noiva, porque ele falou que vai casar com a noiva. Aí como ele vai casar com a noiva, e nem toda a igreja vai estar pronta para o casamento, não vai estar com seus vestidos bordados, não vai estar com seu vestido pronto, não vai estar purificada dos ídolos, que eles invocam ídolo demais. Hoje nós evitamos, né, falar esses nomes e invocar também, que eu acredito ali, orar esse nome, né? Procurar clamar através desse nome. Então ele está fazendo isso. Olha o que ele fala aqui no Apocalipse 14, versículo 2 a 5. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante ao fragor de águas e ao ribombo de um trovão. A voz que eu ouvi era como o som de citaras, tocando sua citara e cantava um cântico novo, tal. Aqui embaixo fala: estes são os 144 mil, são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Está dizendo que esses 144 mil, eles não se contaminaram com mulheres. Então não está falando, esses 144 mil que ele está falando, é os vencedores. Porém, esses vencedores, eles são constituídos de homens e mulheres. São constituídos de homens e mulheres. Então como é que ele pode falar? Eles não se contaminaram com mulheres. Estão falando de homens e mulheres. Então como é que uma mulher não pode se contaminar com outra mulher? É isso que ele está querendo dizer? Não. Ele está querendo dizer assim, que esses vencedores, esses 144 mil, não se contaminaram com as denominações evangélicas. Não se contaminou com a igreja católica, não se contaminou com as religiões, estão fora da religião. É tanto que o irmão ligou para mim e falou assim: irmão, e agora? Agora eu vou para onde? Qual igreja? Eu vou para qual que é? Agora eu vou para Batista? Eu falei: irmão, não é para você ir para denominação nenhuma, não é para você sair dele. Não é para você ir para lá não, o que está
escrito lá no Apocalipse 18, sai dela, né? Ela fala assim, sai dela, povo meu, para não ser de cúmplices dos seus pecados. Então o Eterno, ele está chamando a igreja de Filadélfia para fora do sistema. Vocês têm que sair para fora do sistema. Vocês não podem se contaminar com mulheres. Vocês não podem se contaminar com as denominações. Por quê? Porque você sentar lá, aí vai vir Trindade, Jesus, aí vai vir jogar a pessoa para debaixo da lei, fica debaixo da maldição, né? Então essa é a obra que o Eterno está fazendo. Ele está separando os vencedores dos quatro cantos da terra, porque está tudo fechando juntinho com a parábola da figueira. Hoje eu vejo com clareza que nós a Filadélfia, não tem dúvida, eu não tenho dúvida alguma de que nós somos a igreja de Filadélfia. Tudo foi restaurado. A igreja de Filadélfia, por exemplo, ela não reúne templos. Aí falam, irmão, mas você tem que reunir templos. Não. Toda passagem que você olha na escritura fala a igreja que reunia na casa de fulano, a igreja que reunia na casa de ciclano. A igreja reunia na casa. A igreja não existe hierarquia. Agora ela falou aqui que surgiu os nicolaítas. O que ele falou para a igreja de Éfeso? Ele falou para a igreja de Éfeso, vocês estão de parabéns. Vocês correram com os nicolaítas. Falou, dá licença, aqui não, o nicolaíta aqui nós não aceita não. Jogou a hierarquia para fora. O que a igreja de Filadélfia fez? A igreja de Filadélfia ela correu com a hierarquia, porque aqui todos são iguais e todos têm que procurar levar todos a crescer junto. Né? Não é isso que o Machia quer que nós sejamos como uma lavoura. Todos têm o mesmo entendimento e crescer junto na graça e no conhecimento. Nas denominações você não tem isso, por quê? Porque não é uma igreja, é uma organização. Onde o homem fala, não, aquele lá pode pregar. Um dia na denominação onde eu estava, o cara falou assim, o menino queria pregar, ele falou, será que ele expressa bem? O pastor perguntou, você sabe se ele expressa bem? Quer dizer, se ele não expressasse bem, ele não podia dar uma palavra. Tá entendendo? E não é isso que o Machia ensina na escritura. Ele ensina que nós somos um corpo, um organismo vivo. Então nós estávamos reunidos aqui, ó, né? Um fala ali, outro fala aqui, outro fala ali, todo mundo compartilhando. Ah, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo outro, porque no Velho Testamento fala que ninguém deve vir de mão vazia. Lá fala que um traz um novilho, o outro tem capacidade de trazer um cordeiro, traz um cordeiro, quem não tem capacidade de trazer um cordeiro, traz uma pombinha, que Maria, na hora que foi sacrificar o Machia, foi sacrificar lá, fazer a circuncisão do menino, o que ela fez? Ela levou uma pombinha. Então cada um tem que trazer segundo a sua capacidade. Ele falou assim, quem não tiver condição de trazer uma pombinha, então traz um punhadinho de farinha. Leia pelo menos um versículo da Bíblia na reunião e pronto. O Eterno vai compreender que nós não somos os membros. Você não pode dizer que esse dedo aqui manda para esse, nem esse manda para esse. E nós, igual eu falei naqueles vídeos, aqueles irmãos que são chamados para ser presbíteros, que é um conjunto, né? Eles não são o cabeça. Eles é igual aquilo que eu falei no vídeo, eles são as ovelhas mais maduras e as outras seguem eles. Por eles não é o cabeça, o cabeça está lá na frente, que é o pastor, que é Yauch. Mas eles funcionam como junta no corpo. A junta ela faz ajudar os membros a movimentar. E na denominação trava, engessa a pessoa e a pessoa fica ali travado, passa 40 anos e não adquiriu nada de conhecimento. Né? Igual no livro de Hebreus fala que tem pessoas lá que falam assim, vocês já deveriam ser mestres com o tempo que vocês têm de crença. Contudo, vocês ainda estão bebendo leite. Então essa mensagem que quando nós levamos ela para os crentes que estão nas denominações, eles não conseguem digerir, porque é alimento sólido, é algo muito forte para eles. E aí, mas nós não podemos parar, nós temos que estar buscando cada dia mais crescimento, porque nós estamos na jornada para herdar o reino. E aí quanto mais nós adquirimos conhecimento, mais nós adquirimos capacidade para poder entrar nesse reino, para reinar com Machia. Igual eu falei lá, é necessário, talvez seja necessário a pessoa passar pela denominação, que a maioria que passou, né? A maioria que passou pela denominação, mas é uma caminhada. Você vai até ali, adquirir um pouco de conhecimento, vai até ali, adquirir um pouco de conhecimento. Você não pode parar, se você parar igual lá no deserto. Muitos parou, não chegou na terra prometida. Então nós passou por lá, ganhou alguma coisa, beleza, vamos caminhar. Só que agora nós já estamos na última jornada, né? Nós já estamos no final, que é a igreja de Filadélfia. Então é para essa igreja que ele fala que ela não vai passar pela tribulação. É a única. As outras tudo ele não fala isso. As outras tudo ele não fala que ele vai guardar ela da tribulação. Mas Filadélfia ele fala.
Porque vocês guardou a minha palavra. Vocês pregam a palavra verdadeira, sem fermento, sem heresia. Então, porque vocês estão fazendo isso, eu vos guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa igreja é a igreja fiel, pronta para o casamento. Ela está pronta para casar. Aí no Apocalipse, eu até comentei com os irmãos ontem que no capítulo 22 do Apocalipse e no capítulo 19 você vê 2 casamentos. Aí você lê lá, você fica sem entender. Mas por que está casando de novo? Porque no capítulo 19 fala assim: eis que a noiva está pronta, ataviada, ela está ataviada como noiva, pronta para o casamento. Essa noiva do capítulo 19 é a igreja de Filadélfia, é um pequeno número. Já a noiva do capítulo 22 é a igreja toda, as denominações, tudo. Por quê? Porque lá é depois do milênio, já passou o milênio, Satanás já foi preso, já foi solto, já aconteceu tudo. Então já houve uma restauração para eles também. Aí agora todos se juntam para ver o casamento de novo. Então aí a gente entende, agora reuniu, agregou toda a igreja, eles também passaram para a purificação, se juntou a nós. Aí por isso que quando você vê no Apocalipse, fala assim: eu vi a cidade santa descendo do céu como noiva para o Cordeiro, e o Eterno vai descer para parar em cima da terra, e ele vai ser o sol, não vai ter nessa cidade do sol mais, né, que vai reinar sobre essa terra, a claridade dele é que vai clarear tudo. Então você vê um segundo casamento. E aí você vai entender, mas por que um segundo casamento? Porque nesse primeiro agora, ele tem que casar. Mas casar, se a noiva não estiver pronta, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pequeno número para representar os demais. É igual fala lá que quando um membro sofre, os outros membros devem sofrer com ele. Quando um membro é honrado, os outros membros devem ser honrados com ele. Irmão Romilson, a nossa irmã